afeta, os seguintes fatores afetam a vitalidade vocal. Colocar como alvo apenas o conforto. Se você está tentando dar conforto aos ouvintes, corre o risco de perdê-los. Um pregador que conheço, que tem ideias intensas, fala em um tom familiar do começo ao fim. Os sermões dele são simplesmente enunciados, porque quando queremos acalmar os ouvintes, baixamos o volume, arredondamos os cantos ásperos de nossa pronúncia, diminuímos os ritmos, em outras palavras, paramos de fazer tudo que energia a voz. Energiza. Perdão, energiza a voz. Com consequência, ouço pregadores que diminuem o ritmo da mesma forma da conclusão, mesmo quando não estão tentando dar conforto. Eles tentam concluir o sermão e inconscientemente, talvez, começam a diminuir a intensidade da pregação. A moral da história: use tons de conforto para variação, mas não por muito tempo. Então, o que é que ele está falando aí? Você pode ser um pregador que fale de forma conversacional, certo? Você pode pregar de forma calma, tranquila. Agora, que você não fale tudo, todo o sermão do mesmo jeito. Vou tentar achar aqui o sermão do pastor Exaltino, caçador ou pastor, para ver se eu consigo colocar para vocês a voz dele. Mas é muito interessante. Eu vou tentar aqui colocar. Eu não sei se eu vou conseguir. Como é que se diz? A gente usa o Monday Fazer para a tudo, para projeção, gerir né? todos os nossos leads, Para que vocês fazer ali todo possam o controle ouvir. de produtividade do Deixa eu time. ver aqui. Eu vejo a Monday Vocês estão como ouvindo um aí? elemento integrador dentro da empresa. Ver onde estão os documentos, toda a parte Sim, de dá para sair. Bom Só dia, não meus dá. irmãos. Olha, Agradeço ao Seminário Unido o convite para vê. ter vindo nesta semana, ao pastor Aloísio, para falar à igreja neste domingo, e aos irmãos que aceitaram um forasteiro que caiu de paraquedas aqui no seu concílio. Eu saí de casa na quinta-feira, em Brasília, às 6 da manhã, e às 8 saiu a minha mudança para Macapá. Deve estar em algum lugar nesse momento a mudança. Vou me encontrar com a minha família agora só em Macapá. Então vocês são privilegiados porque vocês estão tendo no seu concílio um pregador vindo do hemisfério norte, do lado de lá do Equador. E pedi que vocês fossem colocados aqui porque isso é um sermão de carapuz. E eu peço a sua compreensão, porque a mensagem é para todos, para todo auditório, para toda a igreja, para mim. Nenhum pregador tem o direito de falar para os outros sem primeiro internalizar aquilo que vai dizer. Mas, especificamente, em plano primeiro, é para os 4 colegas que hoje foram consagrados ao ministério. Eu quero lhes pedir a gentileza de abrirem suas Bíblias, primeiro no livro de Gênesis, no capítulo 10. Em Gênesis, eu lerei no capítulo 10, do versículo 8, Gênesis 10, de 8 a 10. Então, veja, a voz dele é uma voz normal, correto? Ele está em tom conversacional. O que é isso? Como se ele estivesse conversando como nós estamos aqui. Só que ele tem aquela energia que nós falamos, né? Tem energia intelectual e tem energia emocional. Então, para nós, eu pelo menos tenho essa característica. Eu não consigo ouvir um pregador que ele começa e termina com
a mesma voz. Não dá. Então, vocês precisam tomar esse cuidado. Vamos ao outro ponto. O uso do dinamismo vocal. Página 24. Pode ler aí, Rodrigues. O uso do dinamismo vocal. Volume. Mesmo usando o sistema de som, quando pregamos, precisamos falar mais alto do que o faríamos em uma conversa normal. O que me ajuda nesse sentido é pensar mais em projetar a voz para os que estão sentados no fundo do salão do que em falar alto. Então, só um minuto, irmão. Então, o que é que a gente precisa? Ter esse cuidado para que todos nos escutem bem. Ah, mas eu falo baixo, pastor. É a minha característica. Então, você precisa trabalhar essa sua característica para você falar que todos o escutem. Pode continuar. Espectro do diapasão. Todos falamos de forma melodiosa, variando entre agudos e graves. Compare a melodia de sua voz com a de oradores com voz dinâmica. Ok. Velocidade. Como um carro veloz, a velocidade na fala é dinâmica e emocionante. Até mesmo um pequeno aumento de velocidade faz maravilhas. Quanto mais velhos ficamos, mais temos de nos esforçar para manter o ritmo animado. Porque nem sempre o que é interessante para nós é interessante para o público. Então, a velocidade é algo fundamental. Tem momentos que você vai aumentar a velocidade da sua fala, tem momentos que você vai é, diminuir. Eu vou ler a conclusão do que eu preguei lá no Congresso. Depois você pode até ouvir, se você quiser, lá no site da CBBN. Eu concluí assim, com esse texto tirado do livreto do pastor José Infante, de um missionário, antes de ser, ele escreveu uma carta, antes de ser morto, ele escreve essa carta é encontrada depois. Eu faço parte do grupo daqueles que não se envergonham. Eu tenho o poder do Espírito Santo, a morte foi vencida. Eu estou na linha de mira, a decisão está tomada, sou dele. Eu não vou voltar atrás, não vou me acovardar, nem vou ficar parado. Meu passado foi redimido, meu presente faz sentido e meu futuro está seguro. Eu não preciso estar mais em evidência, prosperidade, posição social ou popularidade. Eu não preciso mais estar certo, ser o primeiro, estar no topo, reconhecido e louvado. Eu vivo pela fé, apoiado em Sua presença, ando pacientemente, estou suspenso pelas orações e vivendo debaixo do Seu poder. Estou determinado a andar rápido. Meu objetivo é o céu. Minha estrada é estreita, meu caminho é áspero, meus companheiros são dignos, meu guia é digno, minha missão é clara. Eu não posso ser comprado, desviado, iludido, nem seduzido a negar a minha fé. Eu não retrocederei diante do sacrifício, não hesitarei na presença do inimigo, nem rastejarei no labirinto da mediocridade. Sou um discípulo de Jesus. Devo seguir até onde ele foi, dar até a última gota, trabalhar até que ele me pare. Então, quando ele vier, ele não terá problema em reconhecer-me. Minha bandeira será clara. Então, veja que eu mudei um pouquinho a velocidade onde eu vou falando. Então, cada um vai achar a sua forma. Lógico que você vai ter que treinar, você vai ter que falar, como nos poemas, quando você quiser um poema, na hora de contar uma ilustração, na hora de citar um texto bíblico que você sabe, né, como aquele texto que nós lemos em Romanos capítulo 8. Então, a gente precisa usar essa velocidade a nosso favor, para que as pessoas prestem atenção e se conectem conosco. Ok? O próximo, irmão. Pronúncia enfática. Enfatizar alguns sons e não outros é um dos segredos menos usados na oratória dinâmica.
Enfatizamos os sons por meio do volume, seus agudos e graves, de pausas antes ou depois da articulação. Então, dê ênfase, palavras, a versos bíblicos, a textos bíblicos. Então, coloque isso em prática. Faça essas coisas de maneira a trazer as pessoas para você, para que elas possam lhe ouvir. É importante. E quando você pode usar os sons. Você pode, sempre quando você trouxer, né, suspirou aí, como tem a amplificação do microfone, isso vai soar legal para as pessoas que vão estar ouvindo, né? As pessoas vão, parece que vão se colocar na história. Elas gostam quando se situam dentro da história que a gente está contando. Ok? Próximo. Tá mudo, irmão. Variedade em todos os elementos acima. Por exemplo, usada de forma esparsa, uma pausa e meio, a falta rápida, pode ser o momento mais emocionante do sermão. O que que ele está dizendo? Usar uma pausa em meio à fala rápida. Você está falando rápido, falando rápido, falando rápido, você para, as pessoas estão na expectativa de ouvi-lo. Quando você fala, as pessoas vão estar mais atentas àquilo que você vai falar. Ok? Formalidade. Leia aí, irmão. Formalidade. Pregadores que, que tentam falar de maneira séria, com frequência, perdem vivacidade na sua voz, tornam-se rígidos. Se usarmos nossa voz de orador, usamos nossa voz de orador, ainda assim temos que ser nossa voz elevada a outro nível e não a voz de outro orador. Em, em uma, em uma, em uma recente volta para a casa de carro, ouvi um sermão gravado que mexeu fundo com minha mente e com meu coração. Quando eu estacionei o carro na entrada da casa, o sermão não tinha terminado e continuei ouvindo, com minha face banhada em lágrimas. Quando o pregador acabou, fiquei no carro pensando e orando. O Espírito e a palavra me transformaram a ser mais parecido com Cristo por meio de um sermão que possuía uma energia da qual não conseguia escapar. Então, quando você for, pense nesses sermões que lhe chamaram a atenção. Veja, nosso irmão pastor Amaro, ele falou do sermão que ele ouviu no retiro do pastor Renato. Então, o que é que lhe chamou mais atenção nesse sermão? Então, você traz para si. Você vai copiar algo de bom. Qual é o sermão que mais lhe chamou a atenção? Os que mais lhe chamaram a atenção? Então, você vai trazendo para si. Eu vou incorporar isso, vou melhorar nisso, vou melhorar naquilo, para que você possa usar o discurso, a sua mensagem, a sua reflexão para impactar as pessoas e levá-las à ação. A gente sempre prega para que as pessoas ajam, mudem, façam alguma coisa. O nosso discurso deve ser voltado para isso. Ok? Algum comentário, irmãos? Alguma dúvida? Pastor, acho que colocar isso tudo em prática, eu acho que, como o senhor falou, é praticar, praticar e praticar. Porque É, são várias coisas para a gente se auto-examinar, né? É a e voz, tonalidade, é pausa, é o próprio sermão, a pregação que estamos tendo. A gente tem que, como o senhor falou, praticar, praticar, praticar. e só vai com a prática, irmão. E nunca pense assim, ó, fulano de tal fala tão bem, eu nunca vou chegar a falar tão bem como ele. Cada um está no seu degrau de crescimento.
fulano é melhor. Não. Fulano pode ter se dedicado mais, ter treinado mais. Um pregador, um pastor que prega há 15 anos, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, ele tende a melhorar, porque ele vai conhecer os textos, ele conhece a Bíblia muito bem. Então, ele tende a melhorar. Então, é por experiência também. Então, não A- significa que você Assim, está começando. no, no Pode início da falar. minha carreira cristã, quando eu era novo convertido, eu sempre escutava outros pastores, tá? E ficava interessado como eles pregavam. E alguns deles se tornaram referência para mim. Só que com o tempo, na minha maturidade cristã, eu percebi que cada um tem o seu jeito de pregar. E eu posso aproveitar uma parte da mensagem que os outros falam na minha mensagem, mas eu não tento mais se moldar e pregar da maneira que eles pregam, porque o Espírito Santo faz de uma maneira diferente na minha vida assim como na vida de qualquer outro irmão. E devemos ser nós mesmos quando pregar a palavra de Deus. Isso aí. Cada um é com as suas características e Deus vai usar cada um com as suas características. A gente viu os testemunhos, né? Testemunho dos missionários, por exemplo, o irmão Abraão, que foi no último dia. É um homem simples, né, que vai lá para onde você nem imagina e ganha pessoas para Cristo. Então, diferente. Deus está usando e talvez mais do que grandes pregadores. Por quê? Porque Deus usa nossas características pessoais. O que a gente deve fazer é colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer o que é mais importante. Eu nunca tinha ouvido essa ilustração. Sábado eu fui levar um casal que estava aqui conosco na igreja para um culto de jovens. Aí o irmão pregou lá, ele diz assim que um grupo de seminaristas dos Estados Unidos foi para a casa de John Wesley. E tinha lá um lugarzinho onde ele se ajoelhava para orar, lá na Inglaterra, né? No Reino Unido, ali. Aí ele começou a contar que quando os seminaristas saíram da excursão, ficou um lá. E o pastor responsável disse: rapaz, está faltando alguém, está faltando um. E quem estava faltando era Billy Graham. Quando ele voltou, o Billy Graham estava lá, ajoelhado no mesmo lugar que o Wesley. Faz de novo, Senhor. Faz comigo, Senhor. Faz de mim. Faz a tua obra. Quer dizer, John Wesley foi uma referência. A gente não está aqui para discutir o que foi. E Billy Graham também foi, né? Que é um homem que foi levantado durante aí, o século passado para ser um espetáculo. Então, Deus pode fazer na nossa vida. Né? A gente não pode limitar Deus. Muitas vezes é porque a gente não se coloca na dependência de Deus, não treina, não trabalha na nossa vida, não estuda, não se prepara. Aí não depende de Deus, aí Deus não pode fazer. Entre aspas, né? Deus não vai fazer. Ok, meu irmão? Mais algum comentário? Pastor, eu gostaria de deixar um comentário, testemunho, na verdade, dentro disso que o irmão Denilson falou, né? A minha conversão, ela teve uma coisa interessante. Eu estava de férias, eu estava em Pernambuco aí, o senhor deve conhecer uma cidadezinha chamada Lagoa do Carro, fica ali passando Carpina antes de chegar em Limoeiro, no meio do caminho ali. E eu me converti ali, mas foi interessante porque eu estava lá passando férias e estava tendo uma conferência missionária na Igreja Batista. E eu estava na casa de um meu pai na fé, que estava nessa igreja. E ele ficou me chamando, insistindo. Daí eu fui, fiquei indo lá na igreja. E o pastor que estava levando a conferência era daqui de São Paulo e era um grande homem de Deus, um camarada que a pregação fenomenal, falava com muita facilidade, tinha realmente assim uma oratória perfeita, falava bem, pregava bem, mas eu
não tomei decisão com ele. E ele ficou lá por um bom tempo. E aí ele foi embora, os meus pais com certeza ficaram assim um pouco entristecidos, porque ele né, passou o mês inteiro lá fazendo a conferência e eu não tomei uma decisão. Eu acredito que eles estavam orando, crendo que eu ia tomar uma decisão. Só que aí no domingo seguinte, quem foi pregar foi o rapaz que era o ministro do louvor. Um rapaz, uma voz bem calma, uma pregação bem singela, mas aí eu me quebrantei. A pregação falou muito comigo. E eu estou pensando nisso que o Adenilson falou, né? Que a gente pode, Deus nos usa, né? Do nosso jeito, com a nossa humildade. E eu nunca esqueci aquela mensagem. Foi a mensagem que fez eu levantar a mão, levantar do meu lugar e ir lá na frente. E eu tive o privilégio, quando eu tive aí da última vez, no Congresso 2022, eu reencontrei esse rapaz lá, tá lá no mesmo lugarzinho dele, tocando na igreja, irmão Marcos Lins, né? Foi a pessoa que Deus usou para ganhar o Amaro, agora hoje pastor Amaro, né? Eu acredito que ele Verdade, deve estar bem orgulhoso, né? De verdade. saber que. Então, assim, Deus usa. Muita gente achava que ia ser com aquele grande pregador, mas não foi. Foi com uma pessoa ali, né? Um músico. E às vezes a gente tem dentro das nossas igrejas pessoas que para serem usadas. Uma vez colocaram um rapaz para pregar aqui na igreja na Praia Grande. E eu fiquei pensando comigo, eu falei, rapaz, esse cara vai pregar, eu não acredito. E, rapaz, ele fez uma pregação fenomenal. Ele trouxe uma caixinha de presente e ele começou a passar de um membro para o outro, dizendo, olha, quem aqui você acha mais elegante? Quem aqui você acha mais inteligente? E as pessoas iam pegando aquele presente e ia passando de uma por uma. E eu nunca esqueci essa pregação. Então, assim, a gente tem dentro da nossa igreja pessoas humildes, que são pessoas cheias do Espírito Santo, que podem ser usadas por Deus, né, para, para ganhar almas para o reino de Deus. Isso mesmo, porque nós somos um corpo e Deus vai trabalhando, né? Deus precisa tanto do doutor como daquele que vai lá no rio, lá do Amazonas, aquele que está lá na Lagoa do Carro, né? Uma cidadezinha muito pequena e não sei nem quantos mil habitantes tem, mas deve ser muito pequena. E Tem aí, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes, quer dizer, é menor do que o bairro onde eu moro. Mas veja, Deus fez a obra. Deus faz assim. Deus é quem capacita, né, irmãos? Deus é quem faz. Pastor, o senhor sabe que eu estava estudando esses dias uma história de um missionário, e o senhor não vai acreditar, rapaz. Eu descobri que a primeira igreja batista de Curitiba, que é uma igreja enorme, é da convenção, né? Mas é uma igreja famosa, conhecida. E ela foi fundada por um missionário que veio de Lagoa do Carro. Só Aí, tá vendo? acredita uma coisa dessa? Acredito, com certeza. E a igreja é Essa, enorme. É uma essa multidão, igreja né? de Lagoa do Carro tem mais de 100 anos, essa igreja onde eu me converti. A história dela é uma história linda. E um missionário daí veio para cá e abriu a igreja de Curitiba, que hoje é essa igreja esplêndida que tem aqui, tem a faculdade e tudo, né? É uma multidão, né? Que é que ele era o presidente que passou para o filho, né? O filho assumiu como pastor, né? Então, é Mas com isso a que Deus, Piragim. é isso aí mesmo. O filho dele é que assumiu, né? O filho dele assumiu. Então Deus faz desse jeito, irmão. Quem trabalha é Deus, não é a gente. A gente faz a nossa parte, né? A gente é o canal e Deus vai fazer, tá certo? Então, quem preparou a mensagem para hoje? Levanta a mão ou cale para sempre. Amar, mais alguém? Misericórdia. Pastor, A o Não? meu estava pastora Juliette tem que preparado, pregar. A mas é Juliette tem que porque pegar duas eu fiquei mensagens. doente, aí eu não tive tempo para estudar, mas se eu falar assim, apresente, eu apresento, mas não vai sair, né? Não sei como é que vai sair.
Pronto, mais alguém tem que falta apresentar. Denilson também disse que não podia. A gente vai, a gente pode marcar para vocês dois. Eduardo, também não, né? Aí marca o dia para poder. Eu tenho aqui, pastor. Eu peguei um. Opa! Eu peguei um esboço aqui, tem sim. Pronto, então, Amaro e Eduardo. Aí o irmão Adenilson, a irmã Juliette, a gente no final da aula a gente marca o dia e a gente se reúne. Eu posso passar aí pelo Google Meet. Vocês entram no Google Meet, porque como vai estar aqui na. Ou eu abro aqui alguma coisa do Zoom e a gente fala, tá certo? Bom, pastor, mas eu quero assistir a Juliette pregando, viu? Então o senhor me avisa aí, porque eu vou acompanhar de perto. Então, e a gente, como eu vou estar dando aula, é, a gente vai fazer depois da aula, né? Como a gente fica até 11, aí a gente vai pegar, dia da semana que vem, a gente acerta direitinho e vai dar para todo mundo assistir. Vai ser bom. Então, mete bronca aí, pastor Amaro, ou aí o nosso irmão pastor Eduardo. Meta bronca. Já estou com papel e caneta na mão. E aí, Vai Edu, aí, vai Amaro. você Puxa aí, puxa aí. Vai você primeiro. tirar o carro aí, pô? Você preparou melhor que eu. Vai lá. Ah, tá bom. Ai, meu Deus, vamos lá. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nesta noite nós vamos estudar a palavra de Deus aqui no livro de Esdras, no capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura de Esdras, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. E nós vamos ter uma ênfase nesta noite no versículo 10, mas eu gostaria de ler com vocês Esdras 7, do 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim: E passadas estas coisas do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filhos de Seraías, filhos de Azarias, filhos de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aiute, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos netireus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Oremos. Senhor, graças te damos por esta palavra, tua palavra é abençoada, é bendita eternamente. Que ela possa, Pai, falar a cada coração aqui nesta noite. É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos trazer aqui uma lição para a nossa vida, da vida do sacerdote Esdras. E nós precisamos olhar para a vida deste homem, né? E trazer aqui para cada um de nós aqui o que nós podemos aprender aqui no seu exemplo e que nós podemos e devemos fazer olhando para a vida de Esdras. Nesta mensagem, nesta noite, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, e é o título da nossa mensagem: para o que o seu coração está preparado? Para quem o seu coração está preparado?
Vemos aqui no versículo 10, que eu falei que seria a ênfase da nossa mensagem, que Esdras, ele preparou o seu coração. E você sabe, a palavra de Deus fala muito sobre o coração, e você sabe que o coração ele pode ser um grande inimigo íntimo do homem, porque a palavra de Deus vai dizer que o coração ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. E todos nós temos um coração. Todos nós temos batendo dentro de nós um coração, um sentimento, né? E ele pode sim ser enganoso, e nós sabemos disso olhando para exemplos bíblicos. Muitos homens, grandes personagens da Bíblia, eles foram enganados pelo seu coração. A Bíblia é maravilhosa e temos relatos, registros, né? O próprio rei Salomão, um homem glorioso, como o próprio Senhor Jesus citou uma vez, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, Salomão foi o homem mais sábio que existiu, porém, chegou a ser enganado pelo seu próprio coração, levando um homem a quem Deus apareceu 2 vezes a praticar a idolatria por causa dos deuses das mulheres com quem ele se envolveu. Nós vemos também Davi sendo traído pelo seu coração, pelo sentimento por uma mulher que tinha marido, uma mulher casada. E quem não conhece a história do grande Sansão, um homem também que foi ungido, separado para Deus e que também foi enganado pelo seu coração. Então, amados irmãos, nós não, talvez nós não, possivelmente nós não somos melhores do que esses homens. Nós também temos um coração e nós também podemos ser enganados por este coração. Então, olhando para Esdras e vendo aqui o seu exemplo, eu pergunto mais uma vez, para o que ou para quem o seu coração está preparado? Nós vamos ver aqui na leitura que a gente fez que Esdras, ele preparou seu coração em primeiro lugar para buscar a lei de Deus, para buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra que nós devemos sempre buscar ao Senhor. Vários textos você conhece, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz que Deus, Hebreus 11:6, vai dizer que ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, ele recompensa todo aquele que o busca. E também o Salmo de número 10, número 9, versículo 10, vai dizer que Deus, ele nunca, jamais abandona aqueles que o buscam. Então, assim como Esdras, eu e você devemos preparar o nosso coração para buscar a Deus. Esdras veio do cativeiro. Esdras veio de um lugar onde o povo estava justamente por deixarem de buscar a Deus, por desprezarem Deus, por abandonarem a lei de Deus. Mas Esdras preparou o seu coração para buscar a lei de Deus. E a recompensa veio, como nós falamos sobre o Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, o Salmo de número 10, que Deus ele jamais abandona. Nós lemos aqui em 2 textos, nessa leitura que fizemos, que a boa mão do Senhor era com Esdras. Por quê? Porque Esdras preparou o seu coração para buscar a lei de Deus. A palavra também não fala só que ele preparou para buscar, mas fala também que ele se preparou para cumprir. Eu e você devemos preparar o nosso coração para cumprir as Sagradas Escrituras, para cumprir a lei de Deus. Nós conhecemos bem a palavra de Deus em Tiago 1:22, que diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas que nós devemos ser cumpridores da palavra, que nós devemos ser praticantes da palavra. E isso é um grande desafio,
porque muitas vezes nós temos facilidade até para buscar, para ouvir e para aprender, mas entramos numa luta ferrenha quando o assunto é praticar a palavra. Mas assim como Esdras, nós devemos buscar preparar o nosso coração para cumprir cada ordem de Deus, cada ensinamento da lei de Deus, cada mandamento da palavra de Deus. E em terceiro lugar, Esdras também nos ensina nessa noite, meus amados irmãos, que nós também devemos preparar o nosso coração para buscar a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus, mas também, repare aí no versículo 10, para ensinar a lei de Deus. Nós devemos, irmãos, entender que o cristianismo, ele é essencialmente um discipulado e que nós temos um compromisso com o nosso semelhante, com o próximo, com aqueles que nos rodeiam. E nós devemos também preparar o nosso coração para ensinar. Jesus deixou uma ordem lá em Mateus capítulo 28, onde ele vai dizer: ide, fazei discípulos de todas as nações. E ele diz duas coisas ali que são extremamente importantes: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, meus amados irmãos, nós temos um compromisso vital de preparar o nosso coração para buscar, para cumprir e para ensinar a lei de Deus, as coisas do Senhor. Nós devemos entender uma coisa, amados. Nós sempre estamos ensinando, seja uma coisa boa ou uma coisa mal. O que nós devemos fazer é aprender com Esdras, a preparar o nosso coração para ensinar, para cumprir, para buscar, para fazer o certo, para não cairmos no pecado da desobediência que levou o povo àquele local, aquela escravidão. E Esdras se levantou no meio a homens, a famílias, né, desobedientes, pecadoras. Ele se levantou para ser um exemplo, para ensinar. Esdras era um escriba, ele era letrado, ele era escriba hábil, como diz o texto. Mas agora ele se levanta para ensinar a lei de Deus. Então eu e você precisamos aprender com Esdras, e é isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite. Meus amados irmãos, concluindo esta mensagem, a palavra de Deus vai dizer que o coração deve ser guardado. A palavra de Deus fala de guardar muitas coisas. Guarda o teu pé, guarda a tua língua, mas vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração quebrantado para Deus, ele jamais desprezará, diz o Salmo de número 51, versículo 17. Então, a nossa adoração, que Deus quer, primeiro grande mandamento que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 22 é: adorarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças e com todo o teu coração. Guarde o seu coração, minha irmã, guarde o seu coração, meu irmão, porque é isso que Deus está buscando, os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade e com todo o coração. Que Deus possa completar essa mensagem no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém marcou o tempo aí, pastor? Foi 13 minutos, irmão. Foi muito bom, Amém, tá ótimo. muito boa. Então, a gente vê que teve energia
emocional, energia intelectual e energia vocal. Teve aí as aplicações e os desafios que foram em cada ponto você trouxe um desafio e uma aplicação. Perceberam isso? Que ele trouxe na mensagem. Tranquilo, meu irmão. Muito bom. E sempre que o irmão fizer assim, o irmão conseguiu nesse texto dividir em 3 etapas, em 3 partes. E só um ajuste. Defina o tema, né? Se o irmão coloca o título, se é para quê ou para quem, aí já define, não deixa ele dúbio, certo? Se for, deixa ele apenas nessa questão, mas realmente foi muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Uma bênção. Bênção, bênção, bênção. A gente pode já encerrar, fazendo nossa oração final, encerrar a aula, depois dessa bênção maravilhosa, né, irmã Carla? A gente quer lhe ouvir, irmão Eduardo, para ser abençoado também, né? Não fuja, não. Meta bronca aí, vou zerar o cronômetro aqui. Papel e caneta já está postos aqui, ó. Ai, meu Deus Já do estou céu, aqui só para pela meter a graça mesmo, caneta. vamos lá. A coisa mais fácil do mundo é meter a caneta, já percebeu? Para meter, o mais difícil é fazer, né? Para Pastor, adaptar aqui. por meter a caneta, é que eu acho que eu reprovei 3 vezes na autoescola. Quando eu olhava para aquela prancheta, aquele homem com a caneta do meu lado, minha perna já tremia. É, a coisa mais fácil do mundo é meter a caneta. Como eu digo aqui, dar pitaco é a coisa mais fácil. Aqui de Pernambuco, dar pitaco é dar uma opinião que você não faz nada, mas você chega lá, mas não devia ser assim, né? Aí é fácil. O negócio é fazer. Vai lá que eu vou dar aqui o Vamos lá, start. então. Isso. Graças a Deus, irmão. Esta noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 15, versos 10. 1 Coríntios 15, 10, a palavra de Deus vai nos falar assim: Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e na sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Paulo, depois de falar aqui, dar uma defesa sobre a sua conversão, depois de expressar que a graça que tinha alcançado os outros discípulos também o havia alcançado, ele nos fala um pouco sobre a mudança que ele havia sofrido. E Paulo relata que essa mudança que ele sofreu foi algo positivo, um efeito da graça de Deus na vida dele. E nós vemos isso no decorrer de todo o seu ministério. Alguém que saiu de um grande perseguidor para agora um pregador aos gentios. Alguém que abriu mão de ser um influente dentro do Sinédrio para passar a ser um perseguido pelo próprio Sinédrio, pelos romanos. E olhando para esse quadro, nós vemos um efeito da graça de Deus sobre a vida desse homem. E é por isso que hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre o efeito da graça de Deus sobre a nossa vida também. Nós ouvimos muito sobre a graça de Deus, a graça salvífica que veio através de Jesus Cristo, relatada muito na palavra do Senhor. Mas que efeito essa graça causa em nós, que nós possamos enxergar na nossa caminhada cristã? Olhando para esse texto, para esse versículo, nós encontramos os efeitos que Paulo relata que ele sofreu. E quais efeitos foram esses da graça que o alcançou? O texto começa dizendo, na primeira parte do versículo, na parte A, diz assim: Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. O efeito da graça de Deus, o primeiro efeito é a autoavaliação que nós temos quando nós nos encontramos com Cristo. O efeito da graça faz com que nós nos avaliemos, faz com que a gente retroceda para o que a gente era e o que nós estamos nos colocando à disposição de ser a partir daquele momento. Em Mateus 7,3, vai nos falar, o próprio Jesus vai dizer que nós não devemos olhar para a trave que está no olho do nosso irmão, mas que nós temos que olhar para a trave que está no nosso olho.
Em outras palavras, a palavra está nos dizendo: examine você mesmo os seus atos e não tenha uma predisposição para julgar o outro primeiro. Nós precisamos fazer uma retrospecção daquilo que nós estamos tendo diante do Senhor e se realmente essa autoavaliação é positiva para um encontro com a graça. Em Atos 3,19, a palavra vai nos levar a um pedido de arrependimento diante do Senhor. Vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós nos avaliamos, o próximo passo é um passo de arrependimento. É o passo de olhar para tudo aquilo que nós vivemos antes da cruz e o quanto nós erramos e a disposição vem em mudança de rota, mudança de compreender o propósito da vida a partir daquele encontro. E Paulo deixa muito claro isso quando ele diz nesse texto: pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é por aquilo que eu hoje até aqui fui. Não é pelos vários idiomas que eu falo. Não é pela forma pelo grau de influência que eu tenho na sociedade. Mas é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Paulo tem uma mudança de foco e essa graça faz com que ele reconheça a superioridade de Deus em sua vida. Quando a graça atua, ela nos faz reconhecer quem realmente nós somos. A essência pecaminosa e a carência que nós temos da presença de Jesus. Mesmo me conhecendo, ele me amou e morreu por mim. A autoavaliação que nós fazemos, nosso estado pecador, nos leva a esse reconhecimento de que mesmo eu não merecendo, ele morreu pelos meus pecados. O efeito da graça, o encontro com a graça, me faz, diante da autoavaliação, eu reconhecer que eu era pobre e miserável, mas o Senhor, ele me amou e se entregou por mim. Mas ainda o texto ainda nos fala, na segunda parte desse versículo, ele diz assim: e a sua graça para comigo não foi vã. Não sei se você já se deparou com alguém que vive uma vida de procura por justiça. Pessoas que muitas vezes têm um ente querido que partiu e vive uma vida dizendo: eu vou fazer justiça por aquela pessoa, minha vida vai ser até encontrar a justiça sobre essa pessoa. Paulo usa o mesmo princípio para aplicar em um outro campo da sua vida. Paulo, ele cria uma valorização dessa graça que o alcançou. Então, o segundo ponto, depois de que nós fazemos uma autoavaliação, nós partimos para a valorização dessa graça. Paulo diz: a graça que me alcançou, ela não se tornou vã. A vida de Paulo não se tornou vã a partir do momento que ele teve aquele encontro em Damasco. Em outras palavras, Paulo encontrou um outro sentido para a sua vida. Paulo decide usar o mesmo princípio para valorizar a graça, para valorizar aquilo que vinha dos céus. Colossenses 3:2 vai dizer que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não as que são da terra. E aí nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos valorizando as coisas erradas na nossa vida. Valorizamos muito uma conquista terrena, valorizamos muito, demasiadamente, sonhos, ambições aqui nessa terra, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Paulo abrindo mão de uma valorização terrena para começar a valorizar a graça que o havia alcançado. Paulo era motivado pela graça. Valorize você também a graça de ser salvo. A valorização da graça vem na expressão em nossos atos, em nos colocarmos disponíveis para que essa graça alcance outros. Mas ainda, Paulo termina dizendo assim, em 1 Coríntios 15, versos 10. Antes, eu trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo não só fez uma autoavaliação de sua vida, da graça que o alcançou, não só disse que estava disposto a valorizar aquela graça, mas que ele tinha uma disposição a trabalhar para o dono da graça. Ele disse: eu trabalhei muito mais do que todos eles.
Não porque eu sou bom, porque eu sou o melhor, mas porque o Deus da graça estava comigo. Efésios 2, 8 e 9 vai nos falar sobre essa graça, né? Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E esse dom tem nome, chama-se Jesus Cristo. Essa graça tem nome, é Jesus Cristo. Em Tito 2:11 vai nos falar que essa graça, ela ainda é salvífica, ela é salvadora. Então, essa graça que Paulo cita, que o acompanha, ela tem um nome chamado Jesus Cristo. João 15, verso 5, é um texto muito interessante da palavra de Deus, que Jesus vai dizer que sem mim nada podemos fazer. Não basta só eu me colocar à disposição e dizer que vou fazer as coisas da minha forma, da forma que eu achar melhor. Não adianta você se colocar à disposição do mestre, traçar metas sem buscar a presença do Senhor, sem ter o direcionamento dele, porque sem a presença dele, sem a companhia dele, nada vai acontecer da forma que deve ser feito. Quando a motivação de trabalhar para Deus é uma valorização pessoal, o Senhor se retira daquele interesse. Mas quando a motivação é valorização da graça, ele nos acompanha. Isso fica muito claro em João 6, 14, 15, quando o povo começa a rodear Jesus e ali procuram para o proclamar rei entre os judeus, achando que aquela multiplicação que Jesus havia feito de pães, de alimentos, era algo que poderia ser um anúncio de que aquele Jesus seria um grande governante, um grande político entre os judeus. E Jesus, entendendo que aquele povo só estava atrás dele pelo que estava perecendo, a palavra vai dizer que Jesus se retira do meio dele e vai para o monte sozinho. Pensando nessa mesma prática e em um Jesus que gosta que nós o procuremos pelo que ele realmente é, quando nós pensamos em trabalhar para ele, para que sejamos elogiados, ou para que sejamos vistos, ou para que sejamos melhor do que o outro, ou para que nós paguemos algo para o Senhor, quando essa motivação é errada, o Senhor não está nisso. Então, a disposição de trabalhar para o dono da graça, ela deve surgir pelo aquilo que a graça representa para nós. A valorização da graça nos deve levar a trabalhar pela graça. Quando eu encontro com Cristo, o que me leva a trabalhar para Ele é valorizar a morte de Jesus no Calvário e nada mais. Quando a motivação é certa, o Senhor está conosco. Gostaria de contar uma breve ilustração que, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei que havia uma moça que vendia os seus perfumes e tinha uma filha, e essa filha observava a mãe sair de casa e vender os perfumes e voltar sem nenhum frasco de perfume no final do dia. E no dia seguinte, essa moça, essa criança, fala: Mãe, eu quero te acompanhar hoje nas vendas. E a mãe fala: Vamos lá, filha, me acompanha hoje. E a filha ali, atenciosa, vai de casa em casa com aquela mãe e ela oferecendo o perfume. E a filha começa a observar que em uma casa a mãe oferece os perfumes e aquele perfume é aceito por um e não aceito por outro. E aí, voltando para casa, depois de mais um dia de boas vendas, a filha para na praça e diz para a mãe: Mãe, me explica uma coisa. Por que aquele perfume tão cheiroso que a senhora me mostrou foi tão bem aceito por uma cliente e tão rejeitado pela outra? E a mãe olha para a filha e fala assim: Filha, é o seguinte, isso vai depender da forma com que a fragrância do perfume é aceita. Pensando nisso, irmãos, nós temos que pensar de que forma nós temos sentido o bom perfume de Cristo na nossa vida. É interessante nós pensarmos de como Jesus, o que ele representa para nós, de que forma nós estamos o enxergando, de que forma a graça tem sido interpretada na nossa vida. É muito triste nós vermos
que muitos abandonam a fé porque não se sentem, não tem o seu, o seu orgulho ali, né? A, a, apalpado ali no meio da igreja, não tem aplausos, e isso faz com que, eu abandono a fé, eu deixo de seguir a Cristo porque eu não tive a oportunidade que tanto queria, não tive ali o carinho que eu tanto esperava. A nossa disposição de estar com Cristo deve ser sempre olhar para a cruz de Cristo, é sempre olhar para aquilo que ele representa para nós, é valorizar a graça dele, é valorizar aquilo que ele fez por nós. E isso vai nos levar a nos colocar à disposição para o trabalho da graça. Quando nós olhamos para a figura de Paulo aqui, nós vemos Paulo tendo a sua conversão questionada. E aí ele, na sua própria defesa, ele diz que o mesmo Jesus que apareceu para vocês, ele apareceu para mim também. E eu me sinto apto a ser chamado de apóstolo, disse ele. Porque no verso 9, capítulo 15, verso 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E depois de fazer uma referência sobre ele, como alguém que havia errado no passado, ele diz no verso 10: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não sei como foi o seu passado antes de aceitar a Cristo. E às vezes nós carregamos culpas do passado que não nos fazem avançar na graça. O mesmo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás fico, caminho para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, também disse Paulo. Nós temos que olhar para essas verdades da palavra de Deus e começar a valorizar essa graça que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você anda tratando a graça de Deus? Que valor você tem dado para essa graça que se deu por você? Valorize, busque cada vez mais valorizar a graça. Como? Se colocando à disposição a trabalhar para o dono da graça. Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 É o Eduardo, né? Foi 15 Pode fazer o minutos apelo, Edu. Pode fazer o apelo. e 20 segundos. É o quê, irmão? Pode fazer o apelo aí, né, pastor? Foi muito bom, certo? E a gente vê que o irmão teve, como a gente estudou hoje, né? Energia emocional, intelectual e vocal. Eu apenas sugiro que, no final, o irmão pode diminuir algumas das aplicações, porque pode misturar, porque o efeito da graça a gente precisa, né, sentir. Aí ficou um pouquinho, só no finalzinho, meio que misturou alguns assuntos, mas foi muito boa, irmão, a reflexão. Ok, alguém quer falar? Só vou pedir aí os direitos autorais, porque eu já anotei tudo aqui e logo, logo vou estar pregando aqui na igreja, viu, Edu? Depois você fala aí o seu Pix que eu mando as ofertas. Benção, meu irmão. É isso Agora aí. é a vez da irmã Ana Carla, viu, pastor? A irmã Ana Carla vai pregar agora. Vai ser a futura pastora de Rondônia, a primeira batista bíblica. Eita, pô. Aham. Só Não, a estou primeira ouvindo. ela vai Só ter a estou. segunda. Eu sou a primeira. Você é, Juliette. Deixa o Aí Manuel, sim, deixa o Manuel Juliette. Cano ouvir isso. Que beleza, hein? Pastor, eu tava esses dias, com o nascimento da minha filha, né? Tem sido muito difícil assim, porque o tempo todo muda, né? Antes a gente tinha um tempo de estudo, um tempo que, e aí tudo se resume, né? Assim, a gente vai diminuindo o tempo que a gente tem e aí agora voltando a estudar e tudo.
E aí eu estava muito preocupado com isso, assim, de como que eu ia é, continuar transmitindo a palavra para a igreja, né? Tendo o mesmo aproveitamento, né? E aí é muito interessante, porque aquilo que o pastor falou, né? É, a gente tem que ficar atento, porque tudo vira oportunidade da gente entender a voz do Espírito Santo. E aí chegou uma semana, quando a Isa nasceu, e aí foi uma semana muito difícil, porque correria, tudo, eu não tinha escalado ninguém para pregar. E naquela semana a gente foi levar a Isa no pediatra e Deus falou grandemente assim comigo em algumas falas da pediatra. E isso virou uma mensagem. Então, foi uma semana que a Isa não dormiu direito, porque ela estava chorando muito. E aí, nessa ida à pediatra, duas coisas que a pediatra falou, e aí a gente estava meio ansioso também para saber o que estava acontecendo, né? E aí a gente estava dando mais de 30 ml de leite para beber. E chegando lá, e a médica falou assim: olha, duas coisas. A primeira coisa que ela falou, que não era o quanto a gente ia alimentar, que ia fazer com que ela ficasse bem, mas era a qualidade do alimento. Então, era alimentar na hora certa. E a segunda coisa, que como eu perguntei, como que a gente faz ela parar de chorar, né? Em alguns momentos, que parece que é fome, e ela falou: nem todo choro é fome, mas às vezes é só falta de um abraço, que ela está num ambiente diferente fora do útero. Então, às vezes, um abraço acalma. E aí, eu trouxe isso para uma mensagem, né? E aí, tendo o tema como o alimento necessário que nós precisamos, né? Que tá, e aí, fazendo essa aplicação, eu falei sobre que às vezes não é a gente querer se alimentar tudo de uma vez só, né? A gente se alimentar um pouquinho por dia, né? A gente acha que é muito pouco, às vezes uma devocional, né? Ah, então eu não vou fazer, vou esperar o culto de domingo, né? Que daí tem uma mensagem grande, eu posso ouvir, mas é o alimento de todo dia, o pouco alimento que vai nos alimentar durante a semana toda, né? Que vai e aí a segundo ponto que eu usei foi sobre o choro, né? Que ela falou que não é, às vezes a criança chora porque ela está com fome, mas porque ela está com falta do abraço. E às vezes nós murmuramos demais, permeamos a nossa vida secular, não porque a gente tá com fome, né? Mas é porque nós estamos longe do abraço de Deus, que está lá com seus braços estendidos para nos abraçar. Então a proximidade de Deus faz a gente murmurar menos, faz a gente procurar menos alimentos, porque a gente vai estar sempre alimentado, sempre aquecido nos braços do Senhor. Então, assim, Deus me deu, assim, para aquela semana, um alimento primeiro para mim, e depois eu pude passar para a igreja. E aí essa situação dos 30 ml ficou a semana toda o pessoal falando: olha, tem que me alimentar meus 30 ml, tem que alimentar meus 30 ml de hoje, 30 ml de amanhã. Então, assim, Deus ele vai, eh, quando ele sabe da necessidade que nós temos, né? E aí ele vai trazendo a palavra para a gente de acordo com as nossas necessidades. E eu queria assim, agradecer o pastor, porque eu gosto muito de ouvir o pastor, um professor, porque o pastor se coloca numa situação assim que é a nossa situação, né? Essa situação de, olha, às vezes eu não preguei tão bem, às vezes eu falei, meu Deus, preguei sobre isso desse jeito. Então, a gente se identifica com o pastor. Eu me identifico com o pastor, né? E quando o pastor começa a falar e Pastor, é começa gente da gente, né, Edu? Pastor é gente da gente. exatamente, gente da gente. Então, assim, Somos réis a, mortais. exatamente, enxerga, olha o pastor e vê também o mortal, né? E isso É, nos dá esperança de ser melhor. é verdade. Então assim, olhar o pastor e falar, olha, eu tive que, às vezes, observar uma pregação dessa pessoa, eu tive que. Então a gente se identifica e fala, obrigado, Deus, por ouvir isso, né? Que a gente está no caminho. Então, eu agradeço a vida do pastor aí, que por essa semana foi muito bom, bom, bom mesmo. Deus abençoe a vida do pastor grandemente. Graças a Deus, irmão. E veja o que o irmão pegou, né? O irmão pegou, veja, duas ilustrações no pediatra.
Se o irmão desse uma só, já era suficiente. Veja, foram duas. Como eu disse, histórias e ilustrações vão estar em todo lugar. O que é que você faz? Cataloga. Você pegou. Aí o crente quer ler a Bíblia 2 horas no dia e passa uma semana sem ler. Vai dar problema, né? Aí depois ele vai estar reclamando e chorando porque está fora do abraço de Deus. Veja, você tem uma ilustração em qualquer lugar. Qualquer lugar você acha. E isso conecta as pessoas, né? Veja, começa a se conectar. Então, quando eu falo de mim, eu me conecto com vocês. Veja aí como o irmão percebeu, né? A gente se conecta, porque isso vai nos dar a possibilidade da gente crescer, buscar o crescimento. A gente nunca chegou e nunca vai chegar na etapa de dizer assim, eu sei. Esse que chega e diz eu sei, pode ter certeza, ele não sabe de nada. Acho que é isso aí, tá certo? Pastor, eu ouvi uma vez um irmão muito experiente, já faleceu ele fez teologia junto comigo na primeira vez que eu estudei, e ele dizia uma historinha que eu ficava encantado, ele gostava muito de falar. Diz que tinha uma prova de teologia, e todo mundo tinha estudado, e ele tinha estudado muito bem, tinha estudado bastante. Aí quando o professor entregou a prova, ele olhou a prova, olhou todas as perguntas, e ele virou para o professor e disse: professor, eu estudei bastante, eu estudei tudo, mas eu estou olhando aqui essas perguntas, eu não estou entendendo nada. Aí o professor falou para ele: você não está entendendo nada? Ele falou: isso, eu não estou entendendo nada. Ele falou: então você está começando a entender. É, A teologia é isso. A gente, a gente está estudando aqui um pingo de um oceano que é Deus, né, pastor? É uma coisa assim extraordinária. Então, quando ele disse que não estava entendendo nada, o professor falou: então você está começando a entender. aí você sabe quem é você, né? É aquele senso que a gente sempre tem que ter, que a gente não é nada. Deus é quem faz, né? Deus é quem trabalha, que é o efeito da graça, né? Porque a gente trabalha para o dono da graça, porque é o efeito dela na nossa vida. Certo, irmãos? Então, a gente vai encerrar daqui a pouco, tá certo? A coisa que eu gostaria de falar, leiam esse apêndice que eu coloquei, que são a questão do que a gente não viu, né? Até porque isso não é da nossa matéria, é mais treinamento, mais prática, mas tem a questão do menor resumo, que é o título, né? Ele vai trabalhar o título e vai trabalhar a conclusão e a introdução, certo? Então, veja isso, trabalhe, dê uma lida. Você que é pastor, pregador, mesmo que ensina, que vai dar palestra para as mulheres, leia livro de homilética. Sugiro os livros do pastor Gilton Moraes. Para mim, eu me identifiquei bastante. Assim, uma mudança, saí do 0 para o 180, muito grande. Continue lendo, continue trabalhando, continue se esforçando. Quando não der certo, pede a misericórdia a Deus e continua, né? Não desista, tá bom? Eu vou. A gente precisa definir o dia, né? O irmão Adenilson falta uma pregação, a irmã Flávia faltam duas e a irmã Juliette duas, tá? Então a gente pode marcar para terça-feira de noite. A gente se encontra às 10 da noite, horário de Brasília. Pode ser? Pronto, Sim, pastor. pronto. Então, os irmãos que quiserem participar, participam. E quem não puder, já terminou, feito Amaro, Eduardo, façam apenas os resumos dos vídeos, o resumo dos vídeos e o resumo do, do livro, certo? E aí, quando você vê, veja, que ele fala sobre oratória, mas vamos conectar com o que, é que a gente vai falar, certo? Eu discordo disso, porque o, o, o autor fala
de uma autoconfiança, ou eu digo, a gente tem autoconfiança, mas também tem a confiança no Senhor. Então, coloca isso. Achei interessante esse ponto, né? Uma palavra que ele dá, aí você coloca. Isso é parecido com o que a gente estudou em homilética, porque em todos os dois livros, né, que eu tenho aqui sobre oratória, que não são evangélicos, né, tanto esse como o que o irmão Adenilson colocou lá em PDF, vai falar, você comece bem e termine bem. E divida começo, meio e fim. E fale de 3 pontos. O livro vai falar isso. Então, você coloca lá a sua observação. Veja, isso é uma regra universal de quem discursa. Então, coloca lá. Tá bom? E a gente vai trabalhando, faça leituras, escute vídeos. Quando você tiver tempo, ou não tiver tempo, vai no trabalho, volta do trabalho, coloca lá, escuta. Tá bom? A gente precisa também, a irmã Julieta e a irmã precisam recitar o poema. Então, na terça-feira, daqueles poemas que eu passei, as irmãs também vão ver se dá tempo para tudo. Se não der, a gente se reúne na quinta. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre as atividades, sobre os trabalhos? Não, né? Então, leiam isso e sugiro, cataloguem as apostilas, imprimam as apostilas e guardem, porque depois que termina é que começa o estudo, viu? Depois que termina a escola teológica, o instituto, o seminário, é que começa o estudo. Aí você vai ter tempo, né? Para estudar e para fazer as tarefas. Então, você vai fazendo na sua biblioteca, os seus livros. Hoje em dia, você tem aquela forma de comprar. Eu vou até comprar para mim, esqueci o nomezinho, que você lê para aquele tablet. Eu vou comprar o bicho, vou dividir em 12 vezes, apagar, perder de vista e ler os livros. Tem um nomezinho aí que eu vou É o comprar. Kindle. É isso aí mesmo. Vou comprar ele dividir em 12 vezes, porque eu tenho que ler. A minha menina tem que ler, que está na época que eu estou estudando com ela para o vestibular. Como eu estava dizendo, irmão Adenilson no começo, eu estou só Jesus na minha vida, viu? Porque estudando física, aí vou ler de novo Dom Casmurro, Memória Próxima Brás Cubas, o Curtiço e vai para lá. Então, comprar. Então, compra um Kindle, divide em 12 vezes, vai lendo, porque você pode ler, pelo menos é o que eu soube, né? Você lê qualquer livro em PDF. Não é possível marcar como um livro próprio para o Kindle, mas você pode ler e ele é apropriado para leitura. Então, eu fiz um teste de uma irmã da nossa igreja aqui que me emprestou. Aí eu vou comprar, não comprei porque eu fui para o congresso, né? Congresso você gasta para chuchu, viu? Pelo amor de Deus, misericórdia. Gastei tanto que um pastor que deve sou eu. Eita, tá gravando, vou até parar. Não vou me. Mas me chamam para pregar nem para ensinar. Mas aí se programem, faça isso, façam. Quando eu trabalhava, é, eu tinha uma condição melhor, então eu fui comprando livros, fui comprando livros, estou comprando livros. Aí eu estou lendo livros agora e li nesses 6 anos que eu estou só como Ministério de Tempo Integral, lendo daquilo que eu comprei há milênios, né? Quem andou com Noé fui eu. Aí eu comprei, tem livros aqui que eu li, aí eu boto, escrevo no livro. Comprado, não sei quando, e lido em agora, viu bem? Então, tem livro com 10 anos, 12 anos que eu vim ler. Então, faça a sua biblioteca, estude, não desanime, é muito bom liderar. Vem as coisas para atrapalhar e estudar. Não desanime do instituto, né? A gente vê que a turma diminuiu bastante. A turma diminuiu pela metade, né? Então, não desista, sempre vai ter problemas e a gente tem que perseverar. Não é fácil.
A gente passa pelos estreitos, mas vamos continuar. Tá Pastor, bom? Pode falar. tem, tem um aplicativo Kindle também para tablet, celular e computador. E é? Dá para Pronto. instalar e comprar os livros e ler por ele também. É bom saber, né? Porque eu vou ver se é mais barato, como é. Não, o aplicativo é grátis. Ah, é? É só os livros que você compra para colocar no aplicativo para começar a ler. Então eu vou fazer isso. É bom porque tudo agora eu peço ao irmão Adenilson, viu? Deu o livro a ele, ele mandou para mim. Agora vou lhe abusar, irmão. Ele é o hacker dos hackers, pastor. Sem É, problema, pastor. Pode abusar. Nós estamos aqui para se ajudar. e ele tá lá com o Maduro. Não sei se ele é a favor ou se ele é contra, né? Ele vai lá contar os votos, né? Ele vai lá pessoalmente para contar os votos lá pro homem É, lá. e ele é pertinho, né? Aí é É, pertinho, já né? tá. É quase na porta, dá para ir até andando. Viu? Então, Deus abençoe os irmãos. Então, Juliette, Flávia, E eu. 2 mensagens, terça-feira, Adenilson, uma, e as irmãs, os 2 poemas. Prepare-se, façam as leituras, vocês têm segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vou esperar até sexta para terminar as atividades. Vou colocar os exercícios de fixação, provavelmente na segunda. Se eu colocar antes, eu aviso, porque aí vocês já começam, mas não percam tempo, porque ler o livro, você vai ter que demandar tempo. Assistir os vídeos também demanda tempo, tá bom? Mas foi muito bom estar com os irmãos aí. Espero que isso resulte em glória para Deus e crescimento espiritual na comunidade, na igreja que os irmãos servem. Ô, Certo? pastor, nós que agradecemos o senhor pela paciência, pelo tempo e Deus continue sempre abençoando o senhor em tudo que o senhor for Amém. fazer. Quando eu for para ir para Rondônia, eu como um tambaqui. Eu vou querer comer, eu comi tanto peixe, tambaqui, pirarucu, matrinchã, jaraqui. Eu Eita, vou comer esses peixes todinho aí, lá em Manaus. Foi tanto peixe que eu vou passar 3 meses sem comer peixe. Tá bom, meu irmão? Eu também Tá bom? queria agradecer ao pastor pela oportunidade que me deu como ouvinte e a vocês, colegas, irmãos, que também aprendi muito com vocês. Obrigada a cada um que ficou aí, ficaram juntos, né, aprendendo. Graças a Deus por isso. Obrigada a Amém. todos. Com Deus abençoe. Obrigado, meu pastorzão, meus irmãos. Irmã Ana Carla também é uma alegria tê-la conosco aqui, né? Muito boa. Irmã Flávia, fazia tempo que a gente não estudava junto. E a nossa pastora Juliette, o Adenilson e o Eduardo já são. A gente sempre está junto aqui, né? Faltou o bagunceiro da turma, né? Eu sou mais comportado, então o bagunceiro da turma dessa vez fugiu. Mas na É, próxima vez ele vai estar com a gente aí. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério aí no IPCEP. E quando eu for em Pernambuco, gostaria de vê-lo aí, tá bom? De assistir um culto aí na sua igreja. Aí. Vai ser uma honra. apareça e quando der eu vou também a São Paulo, que eu quero conhecer aí as igrejas. Eu gosto sempre, como Venha falei para amanhã. cá, pastor. Aqui o senhor vai estar em casa. O senhor pode vir aqui. Eu e o Eduardo estamos pertinho aqui. Vamos recepcioná-lo. Né? Pode ficar aqui em casa, pode ficar aí no Edu. Aqui está tudo em casa. Aqui somos tudo uma família. Tá bom, meu irmão. Agradeço muito. Então, Vem Deus aqui, que aqui tem abençoe. muita praia. Aí, bom, aí tem praia também, né? Mas aqui É, também vai ter vários pontos turísticos aqui para conhecer aqui. é uma das coisas que eu mais gosto é praia. Vou fazer Então, 20 anos de casado agora e vou à praia em 10 de setembro. 20 anos. Aí eu esperava ir para um lugar mais distante, mas vou para Porto de Galinhas mesmo, que a gente ama Porto de Galinhas. Só não tomo banho em Boa Viagem, né? Porque faz medo do tubarão. aqui quem mora muito perto da praia, igual a gente, pastor, a gente não vai. Outro dia um turista queria me bater aqui, porque eu falei que faz 8 anos que eu não entro no mar.
E ele ficou bravo comigo, falou, não é possível, você mora a 50 metros da praia. Eu falei, rapaz... E 50 metros, Não, 50 metros modo de falar, assim, mas a gente mora muito perto, assim, a gente não vai, sabe? Não sei por quê, quem mora muito perto não tem a mesma... mas eu vou sempre, só não vou. Em Boa Viagem, às vezes eu tomo até banho uma vez na semana. Você é muito corajoso, pastor. E os tubarão? Deus me livre, vou nada. Se me pegar, eu digo, vocês vão morrer. Aí eu oro logo assim, que eu sou meio penteca. Lá no Congresso do Recife, eu fiquei botando medo nos pastores lá, ninguém queria entrar na praia com medo dos tubarões. É. Aí, aí o povo já tem medo, né? E você fazendo isso, Porque a gente misericórdia. estava em Boa Viagem, né? Ali é Boa Viagem, né? É, Boa Viagem ali. Ali. Aí E foi benção. ali aparece, mas é só de manhã cedinho e à noite, quando a maré tá cheia, sabe? Quando acontece esses casos, é que o pessoal desobedece. Vai chovendo e tardezinha tomar banho. Aí o bicho pega, viu? A maré cheia, chovendo. E à O tardinha, nome já fala, né? Boa viagem. é, boa Boa. viagem. Vai atravessar os portais. Então vamos orar para encerrar. E lembre-se, terça-feira e os irmãos, e as atividades, eu aguardo até sexta, porque na sexta-feira eu pretendo, a semana que vem, no sábado, mais tardar, concluir o fechamento de notas para não passar para o outro modo sem dar nota para os irmãos, tá bom? Irmão Flávio, assista aí a aula de ontem, as outras aulas que a irmã chegou mais tarde. Aproveite os vídeos do final de semana e dê uma assistidazinha, viu? Juliette, assista de ontem. Vê se pega aí os irmãos que na quarta-feira, vê se consegue assistir uma parte para poder pegar, tá bom? Vamos lá, vamos orar encerrando. Eu vou pedir ao irmão Eduardo que nos eleve a Deus em oração, encerrando aí nossa atividade. Podemos, irmão. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, essa rica oportunidade, ó Deus, de aprendermos como nos expressarmos melhor, ó Deus, na tua palavra. Senhor, obrigado por cada irmão, ó Deus, que fez parte desse módulo, pela vida do pastor Moisés, ó Deus, que o Senhor usou tremendamente para nos orientar. Ó Deus, nós te pedimos a sua graça sobre a nossa vida, para que nós possamos continuar nos empenhando, ó Deus, para te agradar melhor, para expressar melhor e para divulgar melhor a tua santa palavra, Senhor. Deus, abençoa-nos na noite de sono reparador, abençoa a nossa leitura, Deus, que possamos continuar aprendendo essa semana e que a gente possa continuar, ó Deus, procurando ser servos melhores para a sua obra, Senhor. Deus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade e que nós continuemos firmes, ó Deus, até o término desse curso, que o Senhor continue nos usando na sua causa, mesmo com as nossas limitações, ó Deus, mas que o Senhor possa estar tendo, ó Pai, para nós, ó Deus, aquilo que a gente tanto almeja, ó Deus, que é fazer com que os perdidos cheguem aos teus pés, ó Deus. Pai, nos ajuda a continuar firmes, ó Deus, em meio a tantas dificuldades, mas que a sua graça continue conosco e que nós continuemos valorizando a sua presença, Pai, na nossa vida. Obrigado por esse momento mais uma vez, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós te oramos. Ele que morreu, mas vive para todos sempre, Pai. Amém. Amém. Então, Deus Amém. abençoe. Amém. Ótima semana, meus irmãos. Deus abençoe.